Continuaremos hoje a leitura da Bíblia Sagrada no Novo Testamento do livro do Evangelho segundo São João, o Caminho da Vida, o quarto livro do Novo Testamento. Ainda no seu primeiro assunto, o livro dos sinais, os sinais que revelam Jesus aos homens. Aqui nós vamos fazer a leitura do capítulo 4, em todos os seus 54 versículos no nosso vídeo de hoje. Vamos para a leitura. Capítulo 4, primeiro tópico. Jesus sacia a sede do homem. Os fariseus ficaram sabendo que Jesus atraía discípulos e batizava mais do que João. Na verdade, não era Jesus que batizava, mas os seus discípulos. Ao saber disso, Jesus deixou a Judeia e foi de novo para a Galiléia. Jesus tinha que atravessar a Samaria. Chegou, então, a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto do campo que Jacó tinha dado ao seu filho José. Aí ficava a fonte de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto à fonte. Era quase meio-dia. Então chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Jesus lhe pediu: dê-me de beber. Os discípulos tinham ido à cidade para comprar mantimentos. A samaritana perguntou: como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou samaritana? De fato, os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo de beber, você é que lhe pediria, e ele daria a você água viva. A mulher disse a Jesus: Senhor, não tens um balde e o poço é fundo. De onde vais tirar a água viva? Certamente não pretende ser maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu este poço e do qual ele bebeu junto com seus filhos e animais. Jesus respondeu: quem bebe desta água vai ter sede de novo, mas aquele que beber a água que eu vou dar, esse nunca mais terá sede, e a água que eu lhe darei vai se tornar dentro dele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. A mulher disse a Jesus: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui para tirar. Segundo tópico, a verdadeira religião sai de dentro do homem. Jesus disse à samaritana: vá chamar o seu marido e volte aqui. A mulher respondeu: não tenho marido. Jesus disse: você tem razão ao dizer que não tem marido. De fato, você teve 5 maridos, e o homem que você tem agora não é seu marido. Nisso você falou a verdade. A mulher então disse a Jesus: Senhor, vejo que és profeta. Os nossos pais adoraram a Deus nesta montanha, e vocês, judeus, dizem que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Jesus disse: mulher, acredite em mim. Está chegando a hora em que não adorarão o Pai, nem sobre esta montanha, nem em Jerusalém. Vocês adoram o que não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e verdade, porque são estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. A mulher disse a Jesus: eu sei que vai chegar um Messias, aquele que se chama Cristo.
E quando chegar, ele nos vai mostrar todas as coisas. Jesus disse: esse Messias sou eu, que estou falando com você. Terceiro tópico. Os discípulos continuam a missão de Jesus. Nesse momento, os discípulos de Jesus chegaram e ficaram admirados de ver Jesus falando com uma mulher, mas ninguém perguntou o que ele queria ou por que ele estava conversando com a mulher. Então a mulher deixou o balde, foi para a cidade e disse para as pessoas: venham ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Será que ele não é o Messias? O pessoal saiu da cidade e foi ao encontro de Jesus. Enquanto isso, os discípulos insistiam com Jesus, dizendo: mestre, come alguma coisa. Jesus disse: eu tenho um alimento para comer que vocês não conhecem. Os discípulos comentavam: será que alguém trouxe alguma coisa para ele comer? Jesus disse: o meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Vocês não dizem que faltam 4 meses para a colheita? Pois eu digo a vocês: ergam os olhos e olhem os campos, já estão dourados para a colheita. Aquele que colhe recebe desde já o salário e recolhe fruto para a vida eterna. Desse modo, aquele que semeia se alegra junto com aquele que colhe. Na verdade, é como diz o provérbio: um semeia e outro colhe. Eu enviei vocês para colher aquilo que vocês não trabalharam. Outros trabalharam e vocês entram no trabalho deles. Quarto tópico. O encontro com a palavra de Jesus produz a verdadeira fé. Muitos samaritanos dessa cidade acreditaram em Jesus por causa do testemunho que a mulher tinha dado, e ele me disse tudo o que eu fiz. Os samaritanos então foram ao encontro de Jesus e lhe pediram que ficasse com eles. E Jesus ficou aí 2 dias. Muitas outras pessoas acreditaram em Jesus ao ouvir sua palavra e diziam à mulher: já não acreditamos por causa daquilo que você disse. Agora nós mesmos ouvimos e sabemos que este é, de fato, o Salvador do mundo. Quinto tópico. Muitos acreditam só quando veem milagres. Repetindo, 2 dias depois, Jesus foi para a Galileia, mas o próprio Jesus tinha declarado: um profeta nunca é bem recebido em sua própria terra. Entretanto, quando ele chegou à Galileia, os galileus o receberam bem, porque tinham visto tudo o que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa, pois eles também tinham ido à festa. Segundo sinal, Jesus cura o filho do funcionário do rei. Sexto tópico. Deixa eu ver aqui, contar direitinho. 2, 3, 4, 5. O sexto tópico, não é? A fé na palavra de Jesus produz vida. Jesus voltou para Caná da Galileia, onde havia transformado a água em vinho. Ora, em Cafarnaum havia um funcionário do rei que tinha um filho doente. Ele ouviu dizer que Jesus tinha ido da Judeia para a Galileia. Saiu ao encontro de Jesus e lhe pediu que fosse a Cafarnaum curar seu filho que estava morrendo. Jesus disse-lhe: se vocês não veem sinais e prodígios, vocês não acreditam. O funcionário do rei disse: Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus disse-lhe: pode ir, seu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto
descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro e disseram: seu filho está vivo. O funcionário perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam: a febre desapareceu ontem pela 1 hora da tarde. O pai percebeu que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus lhe havia dito: seu filho está vivo. Então ele acreditou, juntamente com toda a sua família. Esse foi o segundo sinal de Jesus. Foi realizado quando ele voltou da Judéia para a Galiléia. Glória a Deus, aleluia, amém. Felicidades. Conversando com uma mulher que era samaritana, Jesus supera os preconceitos de raça e as discriminações sociais. Como qualquer pessoa, essa mulher tem sede de vida. Todos buscam algo que lhes mate a sede, mas encontram apenas águas paradas. Jesus traz a água viva. Jesus traz água viva, corrente, e faz com que a fonte brote de dentro de cada um. Enquanto os judeus adoravam a Deus no templo de Jerusalém, os samaritanos o adoravam no templo do Monte Garazim. Jesus supera o nacionalismo religioso, mostrando que Deus quer ser adorado na própria dimensão da vida humana. A própria vida, dedicada ao bem dos outros, como a de Jesus, é o verdadeiro culto a Deus. A adoração é espírito e verdade. Como Pai, Deus está presente na família humana e não quer que os homens separem religião e vida. Com sua própria ação, Jesus realiza a obra do semeador. Todos os que fazem a experiência de Jesus partem para anunciá-lo, como a samaritana, provocando a vinda do povo. A vontade do Pai é reunir a humanidade em torno de Jesus, e cabe aos discípulos continuar essa tarefa iniciada pelo próprio Jesus. Os judeus se consideravam escolhidos por Deus, mas não compreenderam e não aceitaram a mensagem de Jesus e até o obrigaram a sair da Judéia. Os samaritanos, que eram considerados como povo marginalizado e herege, acolheram Jesus como o Salvador do mundo. O círculo da missão evangelizadora de Jesus se expande, distanciando-se cada vez mais das instituições consideradas salvadoras. Os judeus recusam Jesus, os samaritanos o acolhem, e agora um pagão acredita na palavra dele e se converte com toda a família. Fica assim cumprida toda relação de dependência entre salvação e lei, entre fé e instituição. A salvação é dom de Deus para todos aqueles que se abrem e respondem a esse dom. Glória a Deus, aleluia, amém. Felicidades, meus irmãos. Concluímos aqui a leitura do capítulo 4, em todos os seus 54 versículos e as explicações do mesmo. Voltaremos no nosso próximo vídeo com a continuação da leitura do livro do Evangelho segundo São João, O Caminho da Vida, o quarto livro do Novo Testamento, no seu capítulo 5, no nosso próximo vídeo. Glória a Deus, aleluia, amém. Felicidades e até lá.